todos, absolutamente todos os livros que a gente lê, será que eles contribuem para nossa trajetória realmente? Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. E nem eu tenho uma resposta certa para a pergunta que eu fiz, mas eu acho que eu tendo pro sim. Os livros que a gente lê ao longo da vida, eles ajudam a gente a formar tanto o que a gente gosta, né, o nosso gosto pessoal, quanto o nosso desgosto pessoal. Brincadeira. Enfim, é só porque realmente, quando a gente lê um livro que a gente não gosta, a gente está cada vez, na minha opinião, definindo mais o que a gente não gosta. Então, de uma certa forma, eu acho que todos fazem uma contribuição. Se você discorda, por favor, diga o porquê, seu nome, seus dados telefônicos e após o sinal. Não tem sinal nenhum. Se enquanto você estiver vendo o vídeo, você estiver gostando, por favor, não se esqueça de deixar a sua curtida. Caso você goste do conteúdo do canal, não se esqueça de deixar a sua inscrição. Um ótimo vídeo. Então, o que eu vim fazer hoje? Eu pensei em fazer livros favoritos da vida, só que a gente sabe que, né, conforme a gente vai passando de idade para idade, o nosso gosto vai mudando, e com isso acaba que alguns livros que a gente gosta, a gente deixa de gostar. E então eu disse assim, eu quero falar de livros que foram marcantes para mim, mas não necessariamente eles ainda representam hoje o que eles representaram na época em que os li. Então eu trouxe alguns aqui, né? Não são só livros favoritos, tem alguns daqui que eu gosto realmente ainda bastante, mas eu tenho certeza que alguns aqui, se eu for ler agora, eu não vou ser tão impactada quanto fui da primeira vez, né, todo esse espanto vai ter diminuído. Outros que estão aqui me marcaram negativamente. Então é um olhar geral, né, sobre a minha trajetória literária. Livros que marcam, não necessariamente de uma forma positiva. Sem mais enrolação, vamos a eles. Eu quero começar falando de livros que não são meus, de livros que, de uma certa forma, eu nunca li e que estão em casa talvez até antes mesmo de eu nascer. Eu tenho na minha estante livros que representam meu pai e a minha mãe. O livro do meu pai é engenheiro elétrico. Eu, sério, cresci com esse livro estando na cabeceira do meu pai, então eu acabei que deu jeito de roubar ele pra mim, que é o Elementos de Análise de Sistemas de Potência. Sério, gente. Segunda edição em português, quarta edição americana. Esse livro aqui, eu olho pra esse livro, eu consigo ver a cena do meu pai deitado na cama lendo este livro. Então, tipo, e eu sou de humanas. Às vezes eu acho que eu não sou de nada, mas tudo bem. Em termos acadêmicos, eu sou de humanas. E, sério, esse livro pra mim é uma incógnita total. Mas tá aqui e eu acho que eu nunca vou me desfazer dele. Pra representar minha mãe, agora sim, talvez eu tenha manuseado um pouco esses livros. É um conjunto. Não, na verdade é um dicionário só, dividido em 4 volumes. Eu ainda usei esses dicionários aqui, talvez até a terceira série, eu ainda dava uma olhada neles, né, antes da internet. Ele é dividido alfabeticamente, né, então de A a C é um, de D a tal letra é outro, e aí assim ele vai cobrindo todo o alfabeto. Tem um deles que tem umas imagens do corpo humano, e eu não sabe se lá Deus qual é deles que tem. Faz 10 anos que eu não mexo nesse dicionário. Eu tenho mania de falar nesses porque é mais de um livro, mas é um dicionário apenas. Eu não vou abrir um por um, não. É sério, eu nem sei de onde é. Educacional, Moderno Dicionário Enciclopédico Brasileiro. Sério. Tá dando até rinite aqui. Mas eu tenho eles na minha estante representando os meus pais. Agora sim, livros meus mesmo. Que desde pequenininha eu sinto uma ligação com esses livros porque são meus mesmos. Começando, eu tenho a sensação de que eu lembro da minha mãe chegando em casa com esse livro. Apesar de que é quase impossível. Se a minha conta bate, eu devia ter uns 5 anos. Então, sério que eu lembro de tão vivamente assim de ter recebido esse livro? Não sei. Mas tá aqui, é a Bíblia Ilustrada para Crianças. E as ilustrações, gente, já vai começar a espirrar, mas enfim. As ilustrações são, eu acho até hoje, incrível. É engraçado que eu nunca li essa Bíblia de cabo a rabo, mas eu vivia lendo essa Bíblia quando eu era criança. Porque, sério, eu não sei se, eu acho que eu nunca mostrei ela em um vídeo aqui no canal. São as histórias, obviamente não é toda a Bíblia, né? É mais dividido por histórias, digamos assim. Mas assim, sério, eu leio a Bíblia hoje em dia, até hoje, toda vez que eu leio as histórias que estão nessa Bíblia,
a ilustração que vem na minha mente, a imagem que vem na minha mente dessas histórias, muitas vem daqui. Muitas, sério. A de Jonas, toda vez que eu leio a história de Jonas, eu fico lembrando das ilustrações dessa Bíblia. Eu gosto muito da Sociedade Bíblica do Brasil. Também, ali por volta dos 5 anos, a minha mãe comprou um conjunto da Disney que vinham 4 livros. 2 pra mim, 2 pro meu irmão. Eu sempre fui descuidado com as minhas coisas, muito até hoje. Eu sou uma pessoa descuidada. Então os meus livros já se evaporaram há muito tempo. O meu irmão é totalmente o contrário de mim, por isso eu vou mostrar os 2 livros dele, mas que eu passei a minha infância lendo também. Que se duvidar eu gostava até mais que os meus. Tá aqui o Sim, o Puff e o Dia do Vento, do Círculo do Mickey. Essa é a minha história menos favorita das 4. Tanto é que eu nem lembro direito do que é essa história. Deixa eu abrir um pouquinho, né? Que esses são de ilustração, então é bom a gente abrir. Eu não lembro, honestamente, dessa história. Muito pouco. Mas talvez a minha história favorita das 4 é essa daqui, A Grande Surpresa do Donald. Sério. Essa história é sensacional e triste, importante. E sei lá. Nossa, só sei chorar lendo essa história. Mas, claro, tem que ter um final feliz, mas é o meio dela que é tenebroso. Essa imagem aqui é muito triste. Os meus 2 livros eu lembro que era um do Pateta como soldado, não como cavaleiro. Eu lembro que tinha um dragão na história, mas não lembro se era um reconto. E o Touro Ferdinando. Eu gostava do Touro Ferdinando. Até ali por volta... Isso eu tinha por volta de 5, 6 anos, né? Tanto a Bíblia quanto os livros da Disney. Até por volta dos meus 10 eu li basicamente esse nível de livro, assim, sabe? Eu sempre acho que eu tive blocos de crescimento, assim, em termos literários. Porque eu não fui crescendo, assim, pouco a pouco. Era assim, pam, 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 sabe? Então até os meus 10 eu nem tenho mais o que adicionar aqui, porque é só neste nível. Ali, por volta dos 11 anos, eu estava na 6ª série. E foi o primeiro livro que alguma escola pediu pra gente comprar, né? Extra curricular. Não sei se é extra curricular a palavra certa. Mas é esse aqui, O Enigma do Quadro Roubado. Tem até um livro anterior a esse, dessas autoras, mas enfim, não vou lembrar agora. E é um livro-jogo, né? Tem aqui um tabuleirozinho. Eu amei esse livro, acho que eu li ele umas 2 vezes. O único problema é que se você jogar uma vez com seus amigos, você não pode jogar de novo, porque o fim é sempre o mesmo, já que o fim do livro não muda. E eu nunca joguei esse jogo, esse tabuleiro nunca foi usado. Mas o livro foi usado, lido e não será repassado, sinto muito. Já na 7ª ou 8ª série, não lembro, eu ganhei esse livro num sorteio que eu nem sabia que eu tava participando, enfim, longa história. Mas esse com certeza foi o livro que eu mais reli na minha vida. Eu tinha 12 ou 13. Eu acho que eu tinha 13. Não, tinha 13. Foi a 8ª série. Está aqui o meu Quando Meu Pai Saiu de Casa, que eu ganhei em 2006, da minha professora de português. Naquela época, acho que foi perto, um pouco antes e pouco depois dos Filhos de Francisco, que é o dia em que meu pai saiu de casa, minha mãe me disse. E, enfim, pra mim a música e esse livro estão intrinsecamente ligados. Mas esse livro aqui, da editora Ática, eu acho que é esse, eu nem lembro o nome dessa editora. E do Eduardo Garrafa. É um livro, assim, bem infanto-juvenil, salve juvenil, talvez, não sei. Mas, assim, eu lembro que, nossa, assim, eu acho que eu li esse livro umas 3 vezes por ano, durante uns 3 ou 4 anos. Assim, não chegava muito livro em casa, sabe? O estoque não era sempre renovado. Então, eu sempre tava meio que relendo os mesmos livros também. É quase uma malhação, só que menos longa, mais curta, sabe? Mas é quase isso. Então, eu, no meu auge de adolescência, amava esse livro. Nunca mais reli. Talvez até releia aí futuramente pra fazer um especial infanto-juvenil, não sei. Mas eu acho que o grande salto, assim, talvez o maior de todos mesmo, foi ali com 15 ou 16, acho que eu ia fazer 16 anos. Eu ia ganhar novos patins, mas acabou que esse plano foi frustrado e eu decidi substituído por livros, que não era uma paixão, assim, não era algo que eu adorava, mas foi tão imediato que eu tinha que substituir o presente, que eu fiquei, tá, o que é que eu vou pedir se não é patins? Skate eu morria de medo, tive um e odiei. Patinete eu tive, mas achei
que enjoava rápido. Bicicleta não tinha como. Onde eu morava era meio inútil ter uma bicicleta. Eu fiquei, que eu vou... Podia ter pedido videogame, né? Podia. Não sei por que eu não pedi, honestamente. Hoje em dia eu me arrependo. Eu não... Mas enfim, pedi livros. Comprei 4. E desses 4, eu só tenho esse. Os outros 3 eu já repassei. Né? Alguns não sobreviveram à releitura. Outros não sobreviveram à primeira leitura. Mas esse aqui... Né, eu já apresentei ele aqui 1 ou 2 vezes, que foi uma menina que roubava livros. Esse foi o livro que me fez entender que eu queria ler mais mesmo. Conscientemente mais. Porque a leitura até então, na minha vida, ela não era nem o maior prazer da minha vida, o meu maior passatempo, mas também ela não era um castigo, assim, sabe? Não era algo que, sei lá, minha mãe quisesse me punir, lê esse livro aqui. Não, era algo legalzinho. Mas esse livro fez eu entender que eu queria ter mais livros. E aí eu fui lendo. E continuei a ler até que, assim, houve um choque também, que é um choque que me acompanha até hoje. No meu 2º ano, que eu já ia fazer 17, acho que não sei, nem lembro mais, enfim. Que foi esse conto aqui, Vinha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles, que o final dele, enfim, pra quem já leu, já sabe do que é que se trata. Mas eu lembro que eu não tinha entendido o final. Não entendi. Eu fiquei assim, que loucura é essa? Não entendi. E a professora falou, alguém não entendeu o final do livro? E eu e mais 2, 3 gatos pingados levantamos a mão e ela falou, é porque... Enfim, dando um diagnóstico, né? Essas pessoas que não entendem é porque tem dificuldade de encarar a fantasia num contexto... De fantasia não, mas de encarar um contexto muito bruto na realidade, assim, sabe? De dizer, o que você tá lendo é o que tá acontecendo. E eu fiquei assim, é verdade, porque quando eu fui reler, eu fiquei, claro que é isso. Mas na minha mente de 16 anos, eu tinha um bloqueio. Não, tipo, isso não acontece na vida real. Então, num conto real, isso não pode acontecer. É o que acontece. Hoje em dia, a gente sabe que, pra quem já leu o conto, hoje em dia a gente sabe que talvez aconteça até coisa 1000 vezes pior. Então, fica aqui que é um trauma até hoje. Eu tenho dificuldade de ler e dizer, tá, isso está acontecendo nesse livro. É difícil. Ali por volta dos meus 16 anos, eu já tinha tentado ler o próximo livro 2 vezes. E as 2 vezes eu fui frustrada, eu fracassei. Até hoje eu não terminei a leitura desse livro. É um livro que eu fico assim, dizendo... O livro não é ruim, eu não acho o livro ruim. Eu só não estava preparada para a época. Não sei se hoje eu tô. Até hoje, filosofia é uma pedra no meu sapato. Filosofia e sociologia é uma pedra no meu sapato. Então, naquela época era uma pedra e eu não gostava. Hoje em dia é uma pedra, mas eu quero saber. Então, talvez se eu pegar esse livro pra ler, eu possa finalmente chegar à última página desse livro. Na verdade, eu já cheguei. Enfim, deixa eu falar logo do livro, que é O Mundo de Sofia. É o livro do meu irmão. Enquanto eu tava com a escola me dando o Enigma do Quadro Roubado na 6ª série, o meu irmão tava... enfim, a escola tava pedindo pro meu irmão, no 1º ano, se eu não estou enganada, O Mundo de Sofia. E aí, com uns 14 anos, eu já, de novo, acho que eu tinha pegado pra ler. Depois, com 16, não terminei. O início é ótimo, eu sempre me prendo no início. Mas, e até as primeiras apresentações filosóficas eu ainda vou, eu ainda ia. Mas quando o negócio pega mesmo, eu vou eu vou pulando. Eu ia pulando as 2 vezes que eu li, eu pulei. Tipo, então eu só li a história, sabe? E quando eu cheguei no final do livro, eu fiquei, meu, que maluquice é essa? E pode ser que com a filosofia que eu pulei, eu pudesse ter entendido o final. Então esse é um livro assim que eu tô devendo até hoje. Me marcou, não sei se negativamente é a palavra, mas que marcou, porque eu olho pra esse livro e fico assim, ô Luma. Enfim, dos meus 16 anos até 19 anos não teve muita mudança não. Também li O Amor para Recordar, li A Cidade do Sol, li Caçador de Pipas, Água para Elefantes, esse nível assim, ok? Então nada muito uau. Uau no sentido de peso, de relevância pós 2 anos de publicação, assim, sabe? Que tem aquele burburinho, o que é que fica depois? Desse livro eu acho que ficaram pouquíssimas coisas. E tá chovendo pela 1000ª vez nos meus vídeos. Um destaque tenha sido o Orgulho e Preconceito, o primeiro clássico que eu li realmente e gostei. Eu já tinha lido Dom Casmurro, eu li por volta dos 15 anos também, minha mãe acabou comprando os clássicos na Avon. Dom Casmurro foi um livro que eu achei legal, mas obviamente eu trabalhei para terminar a leitura.
vindo de sei lá o que eu lia na época pra Dom Casmurro, pra mim foi difícil. O segundo livro que eu mais li na vida foi A Moreninha, com certeza. Que chegou junto com o Dom Casmurro em casa e era um livro também muito água com açúcar. Nossa, hoje em dia, se eu for ler mais uma vez, eu viro diabética, com certeza. Li Memórias Póstumas de Brás... Não, Memórias Póstumas ainda vem, calma. Cenas para o próximo capítulo. Enfim, esse próximo livro foi o primeiro que eu comprei com o meu dinheiro. Então me marcou de uma forma positiva e negativamente. Que foi o Miss Dalloway, Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro. Custou 50 e poucos reais, mas ao mesmo tempo me marca negativamente porque eu li o livro e não entendi nada do livro. E era uma época na minha vida que eu lia independentemente de estar entendendo ou não. Então eu terminei a leitura e não sei nada da história. Marcou muito negativamente nesse aspecto. Fazer o quê? Bom, falando em releituras que eu vou ter que fazer, como o próprio Mrs. Dalloway no futuro e... eu sempre esqueço o nome desse livro, O Mundo de Sofia no Futuro. Eu quero também falar de releituras que eu fiz, quer dizer, que eu não completei, mas que foram contrárias dessas daqui. A leitura desse livro, né, Memórias de um Sargento de Milícia, eu amei, nossa, sério. E ele, tipo, essa edição é meio porca, assim, sabe, é mais que econômica, sei lá o que, sabe, folhas de jornal, tipo, minha mão talvez seja maior que isso, mas eu amei. Eu amei a tal ponto que alguns anos se passaram, eu comprei a edição da Panda Books, eu acho que esse é o nome da editora. E odiei a releitura, tanto que eu nem terminei, acho que não cheguei nem na metade. Eu disse, como assim? Como é que eu posso amar? E tipo, não é um livro que a gente sabe que tem um tempo de vida útil curto. É só que, sei lá porquê, é um clássico. Eu acho que é um clássico. E na segunda vez que eu leio um clássico eu não gosto, isso já aconteceu com alguém, cara? Eu fico me perguntando isso. Que geralmente, se você gostou de um clássico, na sua segunda vez você vai gostar ainda mais. Ou no máximo vai notar algumas críticas. Eu não notei nada de crítica, eu só não estava suportando a leitura. Ou se você amou um clássico, você gosta mais. E se você não gostou, você nem relê. Eu amei e fui reler e odiei clássico. Até hoje eu tô tentando entender isso na minha vida. Agora, tem uma autora que me marcou muito negativamente nessa minha trajetória. Eu cheguei a ler 2 ou 3 livros dela e disse assim, chega, não quero mais, não suporto os livros dessa autora. Porque eu fui lendo na gastura. Acho que o mais legalzinho que eu li foi o... ai, já não lembro mais não. Gente do céu, como era o nome? Não lembro. Era até alguma coisa. Mas tá aqui, a Agatha Christie, é o único que sobrou dela. Na verdade é uma pilha de livros que eu tenho que vender, enfim, vender com sebo, e tá aqui há 2 anos encostado em casa, eu fui resgatar lá. Eu odeio, não a pessoa, não tem por que odiar a pessoa, mas eu odeio os livros dela. Não suporto coisa policial. Negócio de quem matou e chama o detetive. Não gosto de livros assim. Então eu odeio os livros da Agatha Christie. Odeio. Tô sendo muito negativa agora. Mas ainda assim existe uma obra que me marcou de todos os sentidos, que tá marcando, na verdade, até hoje, que foi Os Miseráveis, do Victor Hugo. E eu não sou uma pessoa que vai tecer elogios a esse livro. Quer dizer, posso tecer, porque gosto muito da história em si. Meu problema são as digressões, são as reflexões, a moral, os bons costumes, quando ele... enfim, tô exagerando. A moral, a dignidade, esses valores que ele elogia por 200 páginas e faz reflexões por 200 páginas. Eu não gostei disso. Isso me deu uma gastura tão grande, que eu abandonei o livro faltando não muito pra acabar, só 30% pra acabar o livro. Se não bastasse eu ter acabado... Eu falo uma coisa muito importante na resenha, no rabisco de como funciona a ficção, que talvez o que eu não tenha gostado é que o autor tá muito presente na própria obra, sabe? A gente vê o Victor Hugo em vários cantos, sendo que eu gosto quando o autor não aparece tanto assim. Enfim, mas se não bastasse eu ter abandonado, e eu sou uma pessoa que eu venho abandonando cada vez menos, mas quando eu abandono, eu não fico com peso na consciência, não. Além de eu ter abandonado, esse livro me deu uma ressaca literária de 2 ou 3 anos, sei lá, algo assim. Que eu lia muito pouco, já falei isso aqui num vídeo até bem recente, acho que foi no 12 livros parte 2, para 2019, talvez.
eu lia muito pouco, o pouco que eu lia muito mal. Então esse livro me arrebentou total, assim. Eu fui recuperar muito tempo depois, parcialmente com a Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, acho que é assim que se fala. É um livro que me prendeu a atenção, assim, sabe? Eu li em ônibus e gostei, o que na época estava sendo muito difícil gostar de qualquer livro que eu estava lendo em ônibus. E eu disse assim, nossa, parece que algo está voltando, hein? Um prazer de ler está voltando. Vamos ver o que o futuro nos reserva. E o futuro me reservou uma bela surpresa quando eu tirei da minha estante para ler Jorge Amado e Capitães da Areia. Esse livro me marcou tão positivamente, é o livro que mais me marcou positivamente, porque, sério, eu não conseguia parar de ler esse livro. E enquanto eu tava lendo o livro, eu dizia assim, meu Deus, eu estou gostando de ler novamente. Depois de 2 anos, depois do Victor Hugo ter ferrado com a minha mente, eu estou voltando a ler. E é engraçado até, deixa eu falar mais uma coisa dos Miseráveis, que eu já falei isso algumas vezes aqui, eu sou muito medrosa. Quando eu acho que o livro vai ser difícil, a leitura vai ser difícil, eu vou empurrando mesmo. Eu tenho medo de encarar e dizer assim, eu sou burrona, porque eu não consigo entender esse livro. E acho que a Claire Scorsese me ajudou muito quando ela falava assim, leia os clássicos. Ela fez tantos livros sobre os clássicos que você não tinha como não ver aqueles livros e sair pegando o primeiro clássico que você via pra ler. Então, de tão inspirada a ler os clássicos, eu peguei Os Miseráveis pra ler. Dizendo assim, eu não vou ter medo desse livro, eu vou entender. E realmente, em relação à compreensão, o livro não é difícil, eu não achei. O problema mesmo foi a injeção de saco do Victor Hugo. Mas, sabe, por um lado eu venci esse obstáculo que eu achava que eu não ia entender, mas por outro eu saí perdendo, porque eu fui frustrada também. Foi esgotada, sabe, toda a minha capacidade de suportar este clássico. Então, é um livro que eu quero reler muito pra frente, muito devagar, sabe? Porque como eu gostava da história, eu lia muito rápido. Quando vinha essas passagens tão filosóficas, eu queria continuar lendo muito rápido pra voltar pra história. E isso atrasou muito, isso confundiu tudo na minha mente. Enfim, continuando. Passado não muito tempo, eu descobri o livro do meu TCC, da minha tese de conclusão de curso, meu trabalho de conclusão de curso, que foi O Coração, a Caçador Solitário, da Kirsty McCullers. Eu falo de todo o meu amor por esse livro num vídeo sozinho dele aqui, vou deixar a resenha aqui embaixo. Eu não sei se eu tenho alguma resenha de algum outro livro aqui, mas se tiver, vai ter link lá embaixo também. Não se esqueça de ver. E se tiver, vai estar aparecendo cartões aqui, ó. Aqui. Não, brincadeira, só aqui mesmo. Outro livro que me marcou... Gente, esse aqui foi um dos que mais me marcou, mas eu falei tão pouco porque eu já falei tanto naquele vídeo. Um que me marcou, porque assim, eu gosto de pensar em ideias de livro, mas não sou muito fã de escrever, assim, porque tudo que eu começo nunca termina, eu sempre desisto, sempre acho que tá ruim e tal. Mas eu tenho uma ideia fixa, assim, que faz até um tempo que eu não penso nela pra desenvolver. E faz tempo que eu não penso nela, porque quando eu li este livro, 80% do que eu vinha elaborando tá aqui já. Eu fiquei assim, Fernanda Torres, podia ter ligado pra mim antes, né, pra eu liberar a história. Não, brincadeira, enfim, muito sobre o tempo também, sabe? Sobre essa questão de não só aproveitar o tempo, mas de como o tempo passa e a gente não percebe. Alguma coisa assim. E esse livro aqui me marcou, que eu disse assim, nossa, o que eu penso não é totalmente baboseira, porque vocês já fizeram um livro, sabe, que reflete muito do que eu penso, então eu não tô pensando tanta besteira assim. Outro livro que me marcou positivamente foi o meu primeiro livro em inglês, que eu nem tirei da capinha. Vou tentar tirar aqui, rapidinho. Quem me ensinou a embrulhar assim foi a Claire Scorsese também, tá? Eu embrulho os meus livros mais sensíveis, assim. Geralmente são os mais baratos também, né? Mas tá aqui, ó. Jane Austen, Northanger Abbey. É o primeiro livro que eu li em inglês, que eu terminei toda a leitura, mas eu já tinha lido ele em português, então foi mais ou menos fácil, assim. E claro que como foi o primeiro livro que eu li em inglês, houve certas dificuldades, assim, que eu disse assim, isso aqui eu acho que entendi, mas também não vou ficar parando palavra por palavra pra checar, sabe? Então foi assim, uma leitura de livro inglês um pouco ainda com dificuldades, aos trancos e barrancos, mas quando eu terminei eu fiquei assim... Acabou que eu esqueci de falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas por aqui pelo meio, porque eu nem entendi mais o livro, então acaba que quando a gente não tem objeto físico, fica difícil ficar lembrando ele só mentalmente. Mas Memórias Póstumas foi um livro que, parecido com O Mundo de Sofia, eu tentei ler 2 ou 3 vezes, mas
Porque eu sempre parava nas 30 primeiras páginas iniciais. Era muita lucubração. Era uma lucubração assim que eu não acompanhava. Mesmo, dizia assim, meu, se o início é assim, o resto tá pior ainda. Mas na terceira ou quarta vez que eu peguei para ler o livro, eu disse assim, eu vou ler este livro linha por linha, mesmo sem entender nada até o final. Eu ainda não entendi direito as 30 páginas iniciais, ao menos da minha edição que eu tinha daquele livro. Mas eu confesso que depois dessas 30 páginas iniciais, a história pega um rumo muito legal e compreensível. Eu fiquei assim, poxa, eu podia ter insistido desde os meus 15 anos a passar dessas 30 páginas, né? Não passei, me ferrei. Porque realmente é um livro sensacional. Eu não tenho mais ele físico aqui, porque eu quero mais pra frente, quando eu pegar ele pra ler de novo, aí sim comprar uma edição bacana. Tá? Mas é um livro, assim, que me marcou, assim, a ponto, sabe, daquele livro, assim, que você diz assim, insiste, insiste. É um livro que, às vezes, eu ainda pego alguns livros difíceis pra ler. Por exemplo, pra mim, Coração das Trevas é um livro difícil. Pra você pode ter sido super fácil. Pra mim foi difícil. E enquanto eu li o Coração das Trevas, eu lembrava muito do Memórias Póstumas. Porque eu ficava, meu, tá difícil, mas continua. E não foi tão recompensador quanto Memórias Póstumas, mas ainda assim me trouxe muita gratificação de ter acabado, de ter feito um vídeo, link, cartão, se possível. Enfim, então, Memórias Póstumas, toda vez que eu encontro um livro difícil, eu lembro de Machado, eu lembro das Botas, enfim, eu lembro do Emplastro, acho que é esse o nome, enfim. Mas, sério, é um livro que com certeza eu vou ler no futuro muito breve. Cenas para os próximos capítulos. Como trajetória, a nossa trajetória enquanto leitor, eu acho que só acaba quando a gente morre mesmo. Não dá pra eu dizer, fazendo esse vídeo, que a minha trajetória acabou aqui. E também eu não posso traçar qual vai ser o fim. O que é que eu vou estar lendo no fim da minha trajetória? Faço a menor ideia. Posso estar lendo o Gibi da Turma da Mônica, que aliás eu poderia ter colocado um aqui. Cenas para os próximos capítulos significa, esse termo, significa que são livros que no futuro, quando eu terminar de lê-los, tenho certeza que eles vão me marcar. Pode até ser que eu não tenha gostado da história, mas o fato de ter lido vai trazer um significado especial que já tem aqui agora. E vai ser concretizado quando eu terminar de ler. Já está embrionariamente aqui, mas vai ser terminado lá na frente quando eu terminar de lê-los. Como, por exemplo, Fracasso deste Ano, Joyce, James Joyce, na verdade. Com um retrato do artista quando jovem. Era um livro, 12 livros para 2019, por enquanto é o único que eu fracassei. Mas eu tenho certeza, quer dizer, eu tenho certeza, eu tenho uma grande suspeita de que eu fracassei nesse livro porque ele veio depois de Demian, do Hermann Hesse. Eu achei eles tão parecidos, assim, na premissa um pouco, e Demian foi um livro que me cansou um pouco, sabe? Então eu já tava cansado um pouco daquela densidade de Demian. Aí o próximo era o Retrato do Artista quando jovem, ou seja, eu fiquei assim, eu tô lendo o mesmo livro, não exatamente o mesmo livro, mas enfim... Sabe, eu fiquei assim, eu digo, tenho paciência. Por isso eu acho que vai ser um fracasso mesmo até o final do ano. Mas quem sabe daqui a alguns anos eu pegue esse livro de novo e vou dizer assim, li Joyce, que eu acho que só o fato de ler, de tão respeitado que ele é, já é um marco na vida de qualquer leitor. Mas enfim, será então quando eu ler a minha terceira tentativa e dizer, finalmente eu consegui ler Joyce. O Moby Dick é um livro que... Esse livro já tem um tempinho aqui em casa. O meu Moby Dick é assim, eu não sei, é Abril Coleções Clássicos. E é um livro assim que esse é um livro que eu tenho... É o medo que Miseráveis me dava antes, mas eu já sei que Miseráveis não é um bicho de 7 cabeças. Agora eu passei a mentalidade de um bicho de 7 cabeças para Moby Dick. E aí, meu amigo, eu quando ler este livro, vou dizer, quando terminar, vou dizer assim, ou não era o bicho de 7 cabeças e vai para aquela pilha de Luma, só pegue e lê, ou era um livro de 7 cabeças e eu vou dizer, obrigada, Senhor, por ter me ajudado a ler esse livro tão difícil, mas que, sendo prazeroso ou não, eu consegui terminar a leitura, consegui transpor mais esse obstáculo literário que eu mesma me impus. E o terceiro passo, né, uma cena futura dessa minha trajetória que eu estou prevendo, são poemas. Eu tenho Quero Entender Poemas, que eu tenho até que atualizar, enfim, fazer a segunda parte, eu tenho coisas a falar a respeito já, mas poemas ainda não é um deleite, ler poemas ainda não é um deleite pra mim, apesar de que eu quero que seja um deleite muito em breve, na verdade. Então eu tenho esse livrinho de poemas aqui da Emily Dixon, poemas selecionados,
que eu nunca peguei pra ler. Eu comprei, mas honestamente nunca peguei pra ler, e porque eu acho que não é só entender o inglês, assim. O inglês até tá de boa. Eu acho que é entender a imagem que a autora quis colocar com aquele poema, por que aquela palavra está ali, sabe? Então é isso que me instiga a querer entender poemas, não é entender o português, o inglês, a gramática, entende? É uma outra linguagem, né? Eu tava lendo... Gente, eu li hoje, ou isso ontem, nem lembro. Eu tava lendo várias coisas ontem e hoje. Deixa eu ver se eu ainda lembro. Que diz assim, que prosa é a palavra colocada da melhor forma possível, alguma coisa assim. E dizia que poesia era a melhor palavra da melhor forma possível. É o suprassumo de um... Não é de um léxico, mas enfim, de um trabalho verbal, talvez, não sei. Se alguém, algum dia, na história da minha vida, me perguntar como foi que você aprendeu a gostar de ler, como foi o seu processo, tá aqui, gente. Eu vou jogar esse link pra pessoa e dizer, não me faz tirar nenhum livro da minha estante, mas pelo amor de Deus. Enfim. Gente, eu juro que eu não sou essa pessoa azeda. Juro, ok? Foi um prazer receber você aqui no canal. Volte sempre.